Fala galera, beleza? O concurso do TJ Mato Grosso está na área. Vai ter prova discursiva, prova de redação para todos os cargos. Eu montei essa aula aqui para poder te passar as orientações, as estratégias, o caminho para que você consiga sair do que você tem hoje para uma possível nota máxima no dia lá do seu concurso. O objetivo é fazer com que você consiga, então, notas acima de 90%, quem sabe até 100%, assim como vários dos alunos do Você Concursado têm conseguido em provas de concurso. E assim figure ali nas primeiras classificações. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Concursado e também auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para mim, tá aqui o meu Instagram, que é @prof.brunomarques, e também tem o Instagram do Você Concursado. Também tem um canal no Telegram, que é o Academia de Discursivas, tá? O treinamento, né, essa aula faz parte do nosso treinamento discursivo voltado para o concurso do TJ Mato Grosso. Se você não é aluno, tem um link abaixo desse vídeo para você poder conhecer um pouco mais a estrutura do curso, o que o curso oferece, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a discursiva. O que o edital traz? E a FGV, já começo dizendo que a FGV é complicada, viu? A FGV, quando vai fazer um edital, nessa parte de redação, nessa parte discursiva, ela não traz várias informações, ela deixa tudo meio aberto e a gente precisa, então, interpretar esse edital com base no nosso conhecimento de banca mesmo, né? Analisando editais de outros concursos. Então, o que a gente pode extrair de lá? A banca diz que todos os cargos vão ter que realizar uma prova de redação que deve ser redigida em caneta azul ou preta, no formato de texto dissertativo argumentativo, valendo 10 pontos. E que para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 5 pontos. Ele ainda traz uma ressalva dizendo que aqueles candidatos que vão concorrer para cotas, né, eles têm um mínimo de tem um mínimo inferior de 20%. Então, na verdade, o mínimo para quem está prestando por cotas é de 4 pontos, tá? Então, aqui a gente já tem alguns aspectos importantes para poder interpretar, tá? Primeiro é que a banca, apesar dela possibilitar que o candidato faça com caneta azul ou preta, é interessante que você sempre faça com caneta preta, tá? Por quê? Porque a correção ela vai ser feita de forma digitalizada. Então, o examinador vai receber uma foto da sua redação. Quando a redação está com a letra azul, quando faz a digitalização da prova, algumas vezes essa legibilidade é prejudicada, então dificulta mais a correção. Então, quando você faz com caneta preta, fica muito melhor, muito mais fácil de ler, tá? Então, já é uma dica aí para que você tenha uma redação melhor, uma apresentação melhor, é fazer sempre com caneta preta, beleza? Agora, um ponto que o edital traz também é que a discursiva deve ser redigida, né, em um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Então, se o candidato fizer menos de 20, ele já está eliminado porque não cumpriu com um dos requisitos do edital. Se fizer acima de 30, tudo que ele escrever a mais vai ser desconsiderado para fins de avaliação. Então, entre 20 e 30 linhas. Então, você pode botar ali 25 a 30 linhas como objetivo, como parâmetro para poder fazer o seu texto, tá? Agora, a banca ela deixa em aberto sobre o tema. O que vai ser cobrado? Vai ser tema de atualidade ou tema de conhecimento específico? Né? No edital não fala se vai ser atualidade ou se vai ser conhecimento específico. Porém, muita atenção, tá? Muita atenção. Quando a banca ela traz a expressão prova de redação com texto dissertativo argumentativo, ela sempre está falando sobre tema de atualidade, tema de sociedade contemporânea, tá? E aí tem uma diferença, uma sutil diferença entre atualidade e sociedade contemporânea, né? Que é basicamente o seguinte: atualidade a gente imagina que é algo que está acontecendo agora, né? Então seria mais ou menos saber algo que está acontecendo, que está passando no jornal, algo muito recente. Sociedade contemporânea não, ela é um tema que ele é mais aberto, mas que ele não necessariamente trata de algo que está acontecendo hoje, né? Então, por exemplo, ele pode trazer um tema sobre ética, sobre justiça e moral, né? Um tema mais amplo, que ele permeia a sociedade. Desde sempre é um tema relevante, mas é um tema aberto, não é um tema que engloba conhecimento específico, tá? Então, para essa prova, a gente espera um tema voltado para essa área de atualidade, tá bom? Porque é o padrão da banca. Lembrando que a banca tem 3 tipos de discursiva, né? Tem a discursiva redação, que é essa que vai cair no seu concurso, tem a discursiva questão discursiva, que cobra conhecimento específico, tem a questão estudo de caso, ou peça técnica, ou situação problema, ou questão prática, ela usa várias nomenclaturas,
mas aí é um modelo diferente, também cobra conhecimento específico. Então, nesse caso, tá? Mesmo que a banca não traga expressamente, a gente vai esperar aí um tema voltado para a área de atualidade, voltado para a sociedade contemporânea, tá? Outro ponto importante, quando ela diz que é um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que entender o seguinte, que existe o texto dissertativo expositivo e o tipo de texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo, ele é mais focado, normalmente quando vem um concurso, ele é mais voltado para um assunto de conhecimento específico também, porque é basicamente trazer informações acerca de um tema. No dissertativo argumentativo, não. A banca ela vai exigir um posicionamento, um ponto de vista do candidato acerca do tema. É interessante porque não vai existir uma resposta certa ou uma resposta errada. Vai existir um texto bem fundamentado, com bons argumentos, e um texto com maus argumentos. Então, o candidato, às vezes, ele pode defender pontos de vista diferentes do da banca, mas se ele trouxer bons argumentos, se a resposta for bem embasada, ele vai ganhar ponto mesmo assim, tá bom? Mas a dica é essa. Tenta seguir mais ou menos a linha da banca. Então, a banca sempre vai trazer um texto ali motivador, tenta seguir essa linha na hora de você se posicionar, porque é mais fácil convencer alguém que concorda com você do que convencer alguém que não concorda com você, tá? Até uma estratégia de prova, né? Porque, assim, às vezes a banca ela vai trazer um tema que é um pouco polêmico, né? E aí existe uma polarização de ideias na sociedade. Quando você pega e vai se posicionar de uma forma, e essa forma é contrária de quem está corrigindo, é mais propício que a pessoa que está corrigindo, que ela tire pontos, porque ela não vai concordar com seus argumentos, vai achar que seus argumentos são fracos, porque ela não concorda com aquele ponto de vista. E aí você vai falar, Bruno, mas isso não pode acontecer e tal, né? Ela tem que aceitar e tudo. Mas não funciona muito bem assim, né? E a gente tá ali para poder ganhar ponto. A verdade é essa. Tá? Você tá ali no concurso para ganhar ponto. A sua redação, ela serve para te dar ponto. Depois que a banca corrigir sua redação, ela vai rasgar e vai jogar no lixo. Não vai virar um artigo, não vai virar nada, não vai para lugar nenhum. Então, você vai escrever uma redação para a banca, tá? Então, evite trazer muita polêmica, evite trazer assuntos polêmicos para dentro da sua redação. Faça mais ou menos ali na linha que a banca trouxe, trazendo argumentos coerentes, mas sem muita polêmica, tá? É uma dica que fica para ajudar você a facilitar a sua vida. Depois você passar no concurso, tiver lá assumido seu cargo, aí beleza, aí você faz os seus textos, posta lá nas suas redes sociais, onde você quiser, mostrando seu ponto de vista acerca daquele assunto. Mas, para fim de prova, vamos tentar fazer com que o examinador goste da sua redação para que te dê uma nota mais alta. Agora, como é que vai ser esse enunciado? Como é que a banca FGV normalmente traz esse enunciado? Tá? E para isso eu trouxe aqui um exemplo, tá? A gente retirou esse exemplo lá do sistema de questões discursivas do Você Concursado, tá? É um sistema de questões discursivas, né? SQD, que a gente chama, né? É um banco de questões só com provas discursivas anteriores. E aí você consegue filtrar várias questões, inclusive a gente tem dezenas de centenas, na verdade, redações de atualidade da banca FGV resolvidas, beleza? Então você pode pegar vários temas anteriores para poder analisar. Então a gente pegou lá um tema da FGV aplicado em 2023 para o cargo de analista da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Normalmente, os enunciados eles vêm separados em duas partes. A primeira parte é o que a gente chama de texto motivador. Pode ser um texto só, pode ser vários textos. Às vezes a banca traz só uma imagem, né? Então, assim, sempre tem algum texto motivador ali, que a ideia é contextualizar o tema. Então, por exemplo, ela vem falando que o Brasil perdeu mais de 4,6 milhões de leitores, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2015 para 2019. As maiores quedas no percentual de leitores, enfim, ele vai trazer um livro aqui, nesse caso aqui está falando sobre a leitura em si, né? E depois ele vai vir com a segunda parte, que é o que a gente chama de comando da questão. No comando da questão, a banca vai pedir para você redigir um texto dissertativo, argumentativo, e vai trazer o tema, tá? Que é a crise na leitura. Tá? E aí vai pedir para você fazer isso com linguagem culta, defendendo suas opiniões com argumentos convincentes. Beleza? Então, a gente tem aqui duas partes. Texto motivador, que vai trazer o assunto, e o comando da questão, que vai apresentar o tema. Às vezes esse tema bem expresso, assim, negrito, para facilitar a sua vida. Às vezes esse tema vai vir um pouquinho escondido, enfim. Mas ele vai estar ali. Então, no enunciado, você vai conseguir extrair o assunto e o tema da questão. Tá? Aí vem a técnica.
né? Então, o que mais que a gente vai precisar? O que a gente vai precisar criar para montar o nosso texto, né? Existem duas estruturas, beleza? Então, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma estrutura que a gente chama de estrutura formal e a gente tem o que a gente chama de estrutura argumentativa. A estrutura formal é aquela que você provavelmente já viu na escola, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Tranquilo, acho que todo mundo já aprendeu isso pelo menos uma vez na vida. Agora, a estrutura argumentativa ela não é muito comum, né? Tanto que eu não aprendi isso na escola, eu tive que aprender isso depois, né? Que eu comecei a estudar discursiva para concurso e tal, que aí eu entendi que existia essa estrutura, que é o que a gente chama de A3T, para ficar fácil de você decorar, A3T, que é assunto, tema, tese e tópicos. Beleza? Então, tópicos. Aqui a gente vai ter 1, 2, talvez 3 tópicos. Ok? Como a banca traz para você o assunto e o tema, o que falta você criar? A tese e os tópicos. Tá? A gente, ao longo do nosso treinamento, a gente tem uma aula específica trazendo exemplos de como fazer isso, com essa estrutura argumentativa e tal. Mas, em suma, seria a tese, defender o seu ponto de vista. Então, você vai pegar o tema e vai criar um ponto de vista acerca desse tema, né? E depois vai criar tópicos, ou seja, vai criar argumentos para defender esse ponto de vista. Então, você vai trazer ali 2 ou 3 argumentos para poder defender esse ponto de vista. Beleza? E é com base nessa estrutura formal e nessa estrutura argumentativa que você vai mesclar, né? Então, você vai pegar esses argumentos, colocar na estrutura formal, que você vai ter a estrutura do seu texto. Então, veja que existe uma técnica, não é só chegar lá e escrever o seu texto, né? E pode ser que você até acha, né, que, na verdade, escrever um texto é você chegar lá e, pô, vou fazer o texto ali, e você começa a escrever do início para o final, sem parar, empolgado, inspirado, né? Como se você estivesse escrevendo uma carta de amor, por exemplo, né? Você fica ali inspiradaço, assim, pai, vai escrevendo tudo que tá sentindo no coração e pá, e termina, pô, fiz um texto legal, porque eu coloquei tudo que eu queria. Mas na prova de concurso, não. Existe uma técnica, uma metodologia que você vai usar na hora de escrever. Então, se te faltar inspiração no dia da prova, você vai usar a técnica. E aí você vai conseguir desenvolver um texto. E é um texto na estrutura que a banca gosta, tá? Porque, assim, o objetivo é sempre, como eu disse, é ganhar a nota máxima. Então, você tem que agradar o examinador atendendo aos critérios que ele vai utilizar para corrigir. E quais são esses critérios, Bruno? Esses critérios estão no edital. São os critérios padrões da banca FGV. Então, ele divide os critérios aqui em duas partes. A parte 1, que é a estrutura textual e global, e a parte 2, que é a correção gramatical. A parte 1, como a gente pode observar, vale 6 pontos. E a parte 2, 4 pontos. Então, essa parte aqui vale um pouco mais de pontos, nessa parte 1. Essa parte 1 é dividida em 2 critérios. A abordagem do tema e progressão textual. Então, a abordagem do tema é a capacidade do candidato de selecionar argumentos convincentes, tá? Então, veja que aqui a banca ela vai avaliar se o candidato criou uma tese, um ponto de vista e criou argumentos convincentes para defender esse ponto de vista. Então, olha o que a banca vai avaliar. Vai avaliar a criação disso aqui. E como você vai desenvolver isso. Então, aqui a ideia é você trazer algo relacionado com o tema, né? E trazer vários fundamentos para defender isso. Então, você vai trazer alguns exemplos, você pode trazer recursos de autoridade, você pode trazer algumas referências filosóficas, sociológicas, enfim. Eu não gosto, eu prefiro utilizar aquilo que a gente estuda para a prova objetiva. Então, trazer trechos da Constituição Federal, de alguma legislação específica para embasar os meus argumentos. Normalmente funciona muito bem, é o que eu gosto de trazer, porque a gente aproveita o conhecimento, mas é basicamente isso, é avaliar quais foram os tópicos que você criou e como você fundamentou eles. É isso. Nessa parte 2, que é a progressão textual, a banca vai avaliar a coesão e a coerência entre os parágrafos e a distribuição do tema em uma evolução adequada de suas partes. Então, ela vai ver se o seu texto possui, né, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, se existe elementos coesivos, que são aquelas conjunções, aqueles pronomes que ligam os parágrafos e ligam os períodos dentro do texto. Ela vai ver se você colocou isso. E também a distribuição adequada do tema e de suas partes. Olha o que ela está falando. Olha aqui. A distribuição adequada do tema e suas partes, do assunto, da tese, dos tópicos. Aonde?
na estrutura formal. Ela vai saber se você colocou a tese no parágrafo de introdução, se o seu tema tá na introdução, se na conclusão você retoma essa tese. Então, tudo é a técnica. Ela vai verificar se você fez a estrutura bonitinha, mesclando a estrutura argumentativa com a estrutura formal, beleza? E olha que nessa aula aqui, com 15 minutos, você já sabe que existe e já sabe qual é a estrutura argumentativa, hein? Então, assim, é muito simples, né? Você entendendo passo a passo, a metodologia é muito simples de aplicar depois. E na parte 2 aqui, Bruno, na correção gramatical, vai ser basicamente seleção vocabular e norma culta. A banca ela vai avaliar se você utilizou elementos formais no seu texto, né? Ou seja, não traz nenhuma gíria, nenhum vocabulário informal, nenhuma palavra escrita de forma errada, nenhum erro gramatical, é isso que ela vai avaliar. Se ela encontrar algum erro gramatical ou alguma utilização indevida de vocábulos, ela vai tirar ponto, tá? Então ela vai tirar 0,1 ponto por seleção vocabular ou 0,1 ponto também por norma culta até o máximo de 2. Então veja que aqui você já começa com 4 pontos. Aí você vai perdendo pontos à medida que a banca vai encontrando erros na sua redação, beleza? Essa parte aqui é interessante porque a gente faz muito recurso, né? Então a gente tem acesso à correção da banca. Ela costuma marcar aqueles erros mais graves mesmo, tá? Então, uma vírgula ali que é meio que separando sujeito de verbo, uma vírgula que a pessoa não colocou na hora de separar um adjunto adverbial deslocado, um acento que faltou, uma crase que faltou, uma palavra que foi escrita de forma incorreta, normalmente é isso que ela tira ponto, tá? Ela não é muito criteriosa nessa correção, tanto que a gente, quando vai analisar, às vezes a gente encontra mais erro que a própria banca. A gente analisa ali rapidinho e já acha bem mais erro do que a banca marcou. Então o foco mesmo, assim, o que você tem que estar muito atento é nessa primeira parte aqui, que é onde a banca ela vai avaliar com um pouco mais de critério. Então você precisa fazer certinho ali. Então qual é a estrutura que você pode utilizar para poder fazer seu texto, tá? Então a estrutura formal. Qual é a estrutura formal do texto? É um parágrafo de introdução, que você vai fazer aí de 4 a 6 linhas, mais ou menos. 2 parágrafos de desenvolvimento, de 9 a 12 linhas. E uma conclusão de 4 a 6 linhas também. Veja alguns pontos importantes aqui. Primeiro, o parágrafo de desenvolvimento necessariamente é maior do que o parágrafo de introdução e conclusão. A gente vê muitas provas em que o candidato ele faz o parágrafo de introdução muito longo e bota um parágrafo de desenvolvimento pequeno. Aí a gente vai avaliar. Ora, é um texto dissertativo argumentativo. Como o próprio nome já diz, o forte do texto são os argumentos. É argumentativo, então precisa ter argumentos. E onde é que a gente insere os argumentos? No desenvolvimento. Então, se você faz um parágrafo de introdução gigante e um argumento pequeno, o seu texto vai ficar com falha na argumentação. Então, você vai perder ponto lá na abordagem do tema, tá? Então, é importante que você gaste mais linhas, né? Foque o seu texto nessa parte dos parágrafos de desenvolvimento. Na introdução, você vai contextualizar o assunto, trazer o tema e a tese. E na conclusão, você vai retomar essa tese, esse ponto de vista, e concluir trazendo uma solução, uma proposta de intervenção, ou fazendo um resumo das principais informações que você trouxe no desenvolvimento, etc. Tem vários modelos de parágrafos de desenvolvimento. Mas a estrutura é essa, tá? Tem que ser essa. O parágrafo de desenvolvimento tem que ser maior do que o parágrafo de introdução e conclusão. Aí você vai me perguntar, Bruno, eu posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Pode trazer sim, tá? Não tem problema nenhum. A gente sugere que você faça só 2 porque é mais fácil. Em vez de você criar 3 tópicos, você cria só 2, né? Dia da prova ali vai ser aquela correria, então assim, quanto menos você tiver que criar de informação, melhor. Foca ali nos 2 e desenvolve melhor aqueles 2. Bruno, se eu fizer um parágrafo de desenvolvimento de 12 linhas, não vai ficar um parágrafo muito longo, não vai ficar ruim, não vou perder ponto por isso? Pois bem, a banca, ela não vai tirar ponto do candidato porque um parágrafo está muito extenso. Ela vai tirar ponto do candidato se o parágrafo estiver mal fundamentado, se o parágrafo estiver desorganizado, se o parágrafo estiver sem elemento coesivo. Então, a partir do momento que você faz um parágrafo bem organizado, ele pode ter ali 12 linhas, até mais. Eu já vi parágrafos de 20 linhas, sem sofrer nenhum tipo de penalização, porque não existe um critério para tamanho de parágrafo, entendeu? O texto ele só tem que estar bem organizado, então não tem problema. Mas é bom você tentar equilibrar, né, nessa estrutura aqui, para que o texto fique ali com uma apresentação boa, beleza? Então essa é a estratégia que você vai levar. Com base nessa estratégia, para chegar nesse texto, o que você vai precisar fazer? Primeiro, vai ser aprender a técnica de discursivas. Então você vai ver as regras de apresentação do texto,
né, que assim, vai ser feito à mão, né? Então, o que você tem que observar? Você tem que fazer a indicação de parágrafo certinha, obediência à margem, você tem que utilizar um tamanho de letra adequado, não deve ser uma letra muito grande, mas também não deve ser uma letra muito pequena a ponto de não conseguir entender. Você tem que saber como usar siglas, você tem que saber como citar leis, quando usar maiúscula, quando usar minúscula, quando usar ponto de milhar, né? Então, são várias regrinhas que a gente aprende sobre a apresentação do texto em si, porque é uma redação feita à mão. Isso aí você vê bem rapidinho, tá? Inclusive a gente fala aqui sobre título e eu já destaco para você, não precisa de título, tá? A FGV raramente exige título e quando ela exige, ela coloca no enunciado, fala lá, ó, insira um texto, um título. Aí você, beleza, tá lá escrito, você faz. Mas a princípio não precisa, tá? Depois que você vê isso, você vai ver alguns conceitos importantes relacionados ao texto. Então aqui você vai ver os aspectos de coesão, de coerência, tá? Coerência. Nesse aspecto de coesão, você tem vários modelos lá na aula para você poder utilizar. Depois você vai aprender a estrutura do texto, e aí você vai ver a estrutura formal e a estrutura argumentativa. E é importantíssimo que você entenda essa lógica, tá? Porque existe ali um modelo Coringa para você poder começar a praticar, mas é importante que você entenda a lógica da estrutura argumentativa. Porque entendendo a lógica, você faz qualquer prova, qualquer tema, tá? Depois você tem ali a parte do parágrafo mesmo, do texto, da técnica, né? E aí você vai aprender a fazer o parágrafo de introdução, vai ver os modelos que existem, o parágrafo de desenvolvimento, vai ver que ele é dividido em tópico frasal, argumento principal, argumento secundário, fechamento, vai ver os tipos de tópico frasal e o parágrafo de conclusão. Junto a isso, né, aqui dentro da técnica, você ainda tem um modelo Coringa, para você começar a praticar, né? Às vezes a gente tem a dificuldade ali para iniciar o texto, a gente utiliza essa muleta, né, que seria o modelo Coringa, para começar a praticar, então vai colocando as informações ali dentro da estrutura, e depois que a gente entende a lógica, a gente monta o nosso próprio modelo, a gente muda o texto, aí você começa a escrever com muito mais flexibilidade, com muito mais qualidade, tá? E ainda a gente ainda tem aulas lá com recurso, com rascunho eficiente, que é uma técnica para você ganhar tempo de prova, né? Porque a prova da objetiva é junto com a discursiva, então às vezes você gastou muito tempo na redação, você não consegue fazer a objetiva completa. Você gastou muito tempo na objetiva, não dá tempo de fazer a redação. Então a gente tem um meio termo ali para poder ganhar tempo na hora de fazer a redação e conseguir entregar uma redação de qualidade dentro do tempo definido pela banca. E ainda tem uma aula lá sobre principais erros gramaticais. Então a gente mapeou os erros que a banca mais marca, né? E montou ali algumas dicas para você não cometê-los e ganhar ponto naquela parte 2, né? Para a gente evitar de cometer erros gramaticais no texto. Isso aqui tudo, tá? Você consegue ver de forma muito rápida, muito sucinta. Tá? Todas as aulas do nosso treinamento é igual essa aula aqui. É muito rápido, 22 minutos, olha o tanto de informação que eu já passei para você. Todas as aulas são assim, muito, muito objetivas, tá? Então a gente acredita que em 2, no máximo 3 semanas, tirando 2 horas por semana, então tipo, sábado de manhã, metade do sábado de manhã, né, se dedicando para a discursiva, com no máximo 3 semanas você já viu toda essa teoria. E aí é só ir para a prática. Então, viu a teoria, entendeu a lógica do texto, aprendeu ali a técnica, aí você vai começar a praticar. E é importante essa prática, porque ninguém aprende, por exemplo, a andar de bicicleta só lendo a teoria. Ó, tem que botar a mão no guidão, pedalar, né, equilibrar a bicicleta, beleza, você sabe a teoria, mas na hora de colocar em prática é diferente, são várias coisas ao mesmo tempo, aí você pode acabar esquecendo uma ou outra. É por isso que você tem que praticar. E a ideia para chegar bem preparado lá no concurso do TJ Mato Grosso é você fazer pelo menos 3 redações até o dia da prova. Tá? Então você vai fazer redação 1, redação 2 e redação 3. Só que você não vai fazer as 3 redações ao mesmo tempo. Porque se você faz ao mesmo tempo, a tendência é que você cometa o mesmo erro em todas as redações. Né? Então qual é o processo, Bruno? O processo é, faz a primeira redação, né? Manda para correção e aguarda o feedback. Tá? Então aguardo o feedback. Quando o professor mandar o feedback para você com base no espelho da banca FGV, né, nesses critérios que a banca FGV vai utilizar, aí você vai avaliar, poxa, o que eu esqueci? Ó, esqueci de colocar elemento coesivo, esqueci de colocar um recurso de autoridade aqui, tópico, esse período aqui ficou muito longo, eu nem prestei atenção nisso. Aí você vai recebendo esses feedbacks e vai melhorando a sua redação. Então, na segunda, você já vai aplicar essas melhorias e fazer o mesmo processo. Faz uma redação, manda para correção e recebe um outro feedback. Talvez você cometa o mesmo erro de novo e fala assim, caramba, eu cometi o mesmo erro, mesmo tentando prestar atenção. Calma,
tenho que melhorar isso. Aí você pode até voltar aqui na técnica, dar uma olhada na aula de novo para poder tentar não cometer mais esses erros. E aí faz uma terceira redação, né? Recebe a correção com o feedback e aí sim, provavelmente já vai ter bem menos erros e aí você vai evoluindo, tá? Aqui no Você Concursado, inclusive, a gente tenta fazer com que esse processo de correção aqui, ó, ele seja feito por mais de uma pessoa. Né? A gente tem professores muito experientes, professores que já trabalharam em bancas examinadoras, professores 99% dos professores que você concursado são concursados em si, então sabem como é que é o processo de concurso em si. Então a gente tenta fazer com que a correção seja feita por pessoas diferentes, para que você tenha ali várias visões do seu texto. Porque no dia do concurso, você concorda comigo que a gente não tem como escolher o examinador, né? Pode vir qualquer um, pode ser um examinador muito mais criterioso, outro examinador menos criterioso, pode ser um examinador que é muito criterioso no conteúdo, mas pouco na gramática, aí tem outro que é muito na gramática, pouco no conteúdo. Então, esse equilíbrio é importante. E é por isso que a gente pega várias correções, né, para que você tenha uma visão bem ampla da sua redação, a fim de que qualquer examinador que for corrigir sua prova, né, ele goste do seu texto, porque você já vai ter recebido os feedbacks e aplicado as melhorias, beleza? Então esse é o processo. Vê a técnica, depois começa a praticar. Quanto mais você praticar, melhor, porque você tem acesso a mais temas, então você vai construindo um arcabouço teórico maior, né? E aí você vai ter ali, pô, caiu o tema e eu, pô, já sei desenvolver aquele tema, já tenho uma familiaridade com aquele tema, porque você treinou várias, né? Agora, no mínimo, 3 correções, beleza? 3 correções antes do concurso. E vale a pena se preparar dessa forma, vale a pena utilizar a técnica discursiva aqui do Você Concursado. Dá uma olhada nessa mensagem que o Pedro mandou. Ele fez o concurso da CGU, que também foi aplicada pela Banca FGV, e ele mandou o seguinte, ó, professor, eu estava fora das vagas na prova objetiva. Minha nota na objetiva não foi boa e eu fiquei lá atrás. Só que quando veio a nota da discursiva, eu tirei uma nota gigantesca, uma das melhores notas do concurso. Com isso, eu subi 102 posições na minha classificação e fui para a posição 39 dentro das vagas. O Pedro foi chamado, foi convocado, né, na primeira turma ali, já assumiu como auditor lá da CGU, graças a um bom desempenho que teve na prova discursiva e utilizando as técnicas do curso e que funcionam, né? Porque aqui no Você Concursado, a gente é especialista em discursivo, né? A gente acredita que quando a gente foca em algo, aquilo dali expande e a gente fica muito bom naquilo que a gente foca. Então a gente não dá aula para prova objetiva, a gente não dá mentoria, não dá coach, não dá, né, mapa mental, essas coisas. Essas outras coisas de concurso a gente não oferece, a gente só foca em discursiva. Por quê? Porque a gente entende que já é uma área muito específica. E quanto mais a gente focar naquilo, mais a gente aprende e mais aprendendo mais sobre as bancas, aprendendo mais sobre discursivo, a gente consegue passar umas orientações melhores para vocês conseguirem notas melhores. E é por isso que o desempenho dos alunos do Você Concursado são tão marcantes em concurso público. E como é que está estruturado o nosso curso, tá? Aqui no curso a gente tem o curso do TJ, Mato Grosso para todos os cargos, né? Ele tem a técnica sucinta, né? Que é isso aqui, que a gente viu aqui, tá? Essa técnica bem sucinta. A gente tem temas para praticar e a gente utiliza aqui temas de provas anteriores da banca FGV para que você entenda o modelo da banca, né? E a banca às vezes repete temas, né? Então, às vezes você vê um tema ali que foi aplicado em 2018, 2019, aí pá, cai nesse concurso agora em 2024, né? Então, muda um pouquinho o enunciado e tal, mas o tema é o mesmo. E a gente também traz temas inéditos, né? Temas sobre assuntos que a gente acha importante para a prova. Mesmo que não caia exatamente aquele tema, né? Aquelas informações, aqueles argumentos que você utilizou ali, você consegue usar em outros temas. Então, são temas inéditos e estratégicos para que você possa fazer a prova e ficar mais preparado para qualquer tipo de tema que vier cobrando. O curso também possui correção individualizada, utilizando aí um modelo da banca FGV para redação, né? Existem vários espelhos da banca FGV, a gente utiliza o espelho redação, que é o espelho que vem no seu concurso. Todos os temas possuem proposta de resolução utilizando a técnica do curso, então a gente mostra que a técnica ela pode ser aplicada em qualquer tema. E mostra isso, fazendo a resolução do texto. Então, a gente bota o tema lá, mas a gente faz o tema primeiro, né? Antes de você botar para você fazer. Então, a gente também escreve ali o tema. Tá? Então, tem vários temas ali.
da prova da FGV ali de atualidade. Se você for pesquisar, inclusive, no nosso sistema de questão discursiva, já tem resolução em praticamente todos os temas anteriores da banca FGV. Então, assim, você tem muito tema para poder praticar, beleza? Talvez seja o curso com maior quantidade de temas. E tudo isso disponível a um preço acessível, caso você ainda não seja aluno do Você Concursar, beleza? É isso. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem em qualquer uma das plataformas do site. Um forte abraço e, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula.